volta com o terceiro e último bloco do Visão Técnica. Agora o Thiago Misaka separou duas ações que podem dar compra nos próximos dias. Vamos a elas? Vamos lá. Então, o primeiro papel seria no gráfico diário, né, um prazo um pouquinho mais curto, e o papel seria BTOW3. No prazo diário, o que aconteceu com esse papel? Ele reverteu para uma forte movimentação de alta recentemente, né? A gente viu o papel acelerando bastante nessa movimentação de alta. Vou buscar aqui. E ele deu uma boa lateralizada, né? É natural, depois de uma forte movimentação, o papel saiu de 9,40, bateu 18, 17 reais, né? Praticamente dobrou o seu patamar de preço em pouco tempo. Então, normalmente, quando o papel faz esse tipo de movimentação mais agressiva, é natural que ele encontre alguma barreira, tanto do ponto de vista de volatilidade, com o intuito de lateralizar para diminuir a volatilidade, como uma barreira de preços mesmo. Então, ele encontra o patamar, estagna naquele patamar há algum tempo, perde volatilidade, volta a retomar a pressão de compra, e aí caso venha a retomar essa pressão de compra, eu tenho um gatilho de compra na superação do topo estabelecido pelo pivô MM. Então eu tenho uma forte movimentação de alta aqui, todo esse ruído que eu vou chamar, quando o mercado fica de lado, faz essa movimentação que é difícil de identificar, o pivô MM acaba me mostrando se é uma pernada de baixo, se é uma lateralização, se é a continuação da pernada de alta ou não. E nesse caso específico, esse ruído tem um caráter baixista. Então eu tenho uma forte pernada de alta, uma pernada contra a principal, que corrige ela parcialmente, e a partir daí, na superação da máxima, eu tenho a possibilidade de um pivô MM. Então na superação aqui dos 16,97 eu tenho compra para BTOW, stop dessa posição a gente deve posicionar na região de 15,70 e o alvo dessa estrutura em 20,38. E aí alguém poderia questionar, nossa, Thiago, mas esse alvo é bem longo, né? Você tem um stop bem curto e um alvo bem longo. Será que vai? Será que é possível essa movimentação? Olha, o fluxo está extremamente comprador. Essa lateralização tem mais esse caráter de retomar a pressão compradora, de perder volatilidade e ganhar fluxo, né? Então, retomando a pressão de compra, sim, é bem possível que o mercado atinja esse alvo na região de 20,38. Agora, caso o mercado não acione em 16,97, isso é importante, né? O trader, aquele investidor mais de curto prazo, ele deve aguardar os gatilhos serem acionados, né? Porque eventualmente o gatilho pode não ser acionado, isso também invalida a compra, porque o mercado aí ele lateralizaria, né? Nessa hipótese, o mercado lateralizaria, o fluxo comprador não entraria dentro do papel para fazer o preço subir até o gatilho, ele acabaria falhando e revertendo a movimentação para baixo. Mas atualmente eu acho bem difícil isso acontecer e eu só estou monitorando para fazer essa compra. E essa compra, ela tem um prazo para ser feita? Bem colocado. O prazo, no momento, é ter um fechamento, na verdade, abaixo do dia anterior. Então, se houver um fechamento, vou pegar aqui esse dia anterior para precificar. O dia anterior a gente teve fechamento exatamente em 15,92. Caso o mercado venha fechar abaixo de 15,92, não é bem que essa compra ela deixa de ser válida, mas os preços de stop loss e stop gain mudam. O gatilho não, 16,97 permanece o mesmo. Por quê? Porque eu utilizo um indicador, que é esse indicador que a gente está na tela aqui, esse indicador que me mostra uma pernada de alta em azul e em alaranjada a pernada de baixa é o indicador do pivô MM. Esse indicador ele me mostra o tamanho dessas pernadas, onde exatamente a pernada começa. Com isso eu sei onde é o fundo e onde é o topo. Então se o mercado resolve fazer um fechamento abaixo desse dia, a pernada de queda ela se amplia. E a base de cálculo dessa minha estratégia, que é o pivô MM, no caso essa compra, ela é com base na pernada 2, que esse recuo aqui. No fundo, o pivô MM vai trabalhar aquele movimento em 3, né? Aquela onda 3, movimento 1, 2, 3. Como eu falei, na semana da análise técnica, eu discuto muito as estratégias por detrás da análise. Como que eu vou utilizar a análise, sabendo que o papel está nesse viés altista, que ele está lateralizando, tentando ganhar fluxo, como que eu posso me aproveitar disso para poder montar minhas posições? Vamos para a segunda. No caso de Cosan, seria o segundo papel, esse é um papel muito forte, mas a Cosan a gente não vai olhar no gráfico diário. Nós queremos ver o papel no gráfico semanal. Esse é um papel que eu vejo como muitíssimo promissor, tá? Eu vejo assim, para posições mais longas,
para aquele investidor agora que não é de curto prazo, aquele investidor que realmente se sente confortável em fazer posições mais longas, e quando eu digo mais longas, eu digo posições de 10 semanas, de 12 semanas, de até 3, 4 meses, esse papel pode ser uma boa pedida. Eu, por exemplo, tenho posições em Cosan no momento, tá? Lá em fevereiro, no rompimento estabelecido aqui atrás. Tenho posição de Cosan recentemente, tá? A gente fez uma compra lá, aqui seria em fevereiro, na verdade, né? Tá aqui estabelecido já. Peraí, esse daqui. Então, aqui em fevereiro, eu tive posições recentemente na região de 35,80. E agora o mercado fez, depois que eu comprei, ele fez 1, 2, 3, 4 semanas. Nessa quarta semana ele recuou até o meu preço original de compra. O que nós podemos fazer dentro dessa situação? Nós podemos comprar o que é chamado de pullback. Então você tem, o que é o pullback? É após um rompimento de determinado patamar de preços, o mercado retorna aquele patamar de preços e te dá uma nova oportunidade de entrada. Porém, nós devemos nos atentar que essa nova oportunidade de entrada não é comprar no recuo simplesmente. A gente deve aguardar o recuo e a gente deve aguardar um mínimo de movimentação altista, um mínimo de retomada da pressão compradora. Então, nesse caso aqui, a compra de pullback dentro do meu método trabalha na superação da máxima da semana que recuou. No caso, essa semana retornou para o meu preço de entrada, 35,80, e essa semana marcou máxima na região de 37,27. Então, qual que é meu gatilho? 37,28, ou seja, 1 centavo acima dessa semana é um ponto interessante de entrada, com stop dessa posição em 32,94 e alvo na região de 43,78. Um investidor mais atento vai observar esse alvo e vai falar o seguinte: Thiago, mas você está falando que esse alvo em 43,78 tem que estar acima das regiões máximas do papel, de topo histórico e tudo mais? Sim, eu vejo esse papel, como eu falei, extremamente promissor. Eu vejo que ele não só deve atingir o seu topo histórico, eu estou falando isso desde fevereiro, quando eu montei a primeira posição no papel, mas ele deve sim romper essa estrutura, tá? Por que eu acredito nisso? Porque quando nós analisamos a estrutura de fluxo do papel, que é o nosso nível de acumulação e distribuição, essa linha amarela, e eu observo as estruturas de resistência nas suas máximas históricas, eu vou observar que o fluxo atual, ele já até rompeu esse patamar de preço. Então já há combustível, já há fluxo, o papel não só atingir a resistência, como passar por ela. Bom, Thiago, queria agradecer sua presença aqui no Visão Técnica mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo. É sempre um prazer estar aqui, Paula. Muito obrigado. Uma ótima semana a todos e até mais.